Esse é o momento em que nós vamos fazer a exposição da Bíblia Sagrada. E eu vou pedir para as crianças, elas já receberam a folha ou não? Vão receber agora. Vão receber agora, né? Já receberam? Ok. Elas têm na folha algo importante da qual eu quero falar não só aos adultos, mas a elas. Crianças, vocês olhem para a folha e percebam que tem crianças diferentes de várias tribos, povos, línguas. Tá vendo? Gente de povo diferente aí. Tá vendo as crianças? Tem índiozinho, tem gente que tem uma roupa de um jeito, de outro jeito, de países diferentes. Por quê? Porque hoje eu gostaria que as crianças aprendessem sobre missões. Inclusive, essa é a palavra-chave aí que você pode completar. Tá? Por isso que tá um coração e depois umas letrinhas aí para você completar. Então eu quero que você coloque aí missões. E eu quero contar a história de um missionário chamado William Carey. E eu vou pedir para os adultos ouvirem porque vale para vocês aprenderem também. William Carey foi um famoso missionário batista do final do século XVIII, chamado o pai das missões modernas. E Carey tinha algumas coisas muito curiosas da biografia deles, e tem uma que tem tudo a ver com a nossa passagem hoje, que eu vou ler daqui a pouco. Carey, ele era alguém que mostrava paixão por aqueles que estavam perdidos muito antes de ir para o campo missionário. Ele era um sapateiro por profissão e também, para completar a renda, era professor de geografia. Então ele aproveitou as duas coisas que ele tinha. Uma vez fez um mapa mundi de couro e lá ele colocou as estatísticas de todos os povos e países diferentes. E quando ele dava aula de geografia para as crianças, mostrando onde estava no mapa cada país, dizem os biógrafos que às vezes nas aulas de geografia, quem diria, hein? Se emocionar em geografia, a Carey chorava, porque ele apontava para os países e dizia: pagãos, 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 pagãos. A tristeza de Carey era que ele sabia as estatísticas de todos esses países ao redor do mundo, como professor de geografia. Mas ele sabia que eles não tinham o conhecimento de Jesus. Então o que Carey fez? Antes mesmo de ir para a Índia e passar cerca de 40 anos da sua vida lá, ele orou por esses perdidos. Ele orou por eles e de tal forma que isso virou uma paixão que só se externalizou quando ele foi. Mas já estava presente, já estava sendo trabalhada, já estava sendo solidificada no seu coração. Eu digo isso porque eu queria que as crianças aprendessem junto com os adultos hoje. E eu lutei em oração essa semana para que eu aprendesse isso, para que nós amássemos as missões e evidenciássemos o nosso amor por missões com a nossa oração. Por que eu digo isso? Porque Carey já orava antes mesmo de ser missionário, fervorosamente. E é por isso, crianças, que tem aí o desenho das crianças, das duas crianças, o menino e a menina fazendo oração. Porque eu tenho aprendido, e isso é um erro no qual eu incorro, e eu sinto que vocês também, eu imagino, é que nossas orações são repletas de pessoas que nós conhecemos. Se você for fazer uma análise das suas orações, presta atenção, você gasta mais tempo com aqueles que você mais ama e menos tempo com aqueles que são mais distantes. E menos ainda se você não os conhece. É impressionante a proporção de pessoas que nós conhecemos e queremos bem, por isso nós oramos, inclusive nós mesmos. Presta atenção em quantas vezes você pede a Deus em seu favor. Em favor da sua família, das pessoas que são próximas. E menos em relação às pessoas que estão distantes e são desconhecidas. E o que isso evidencia? Evidencia a nossa falta de entendimento do lugar da oração em relação a missões, além de uma falta de amor por pessoas que não estão próximas de nós. E eu queria que a gente pensasse nisso nessa manhã. Vou convidar você a abrir a sua Bíblia em Colossenses capítulo 2, e eu quero usar esse texto, Colossenses 2, de 1 a 5, como ponto de partida para nós falarmos sobre
oração e missões, já que nós estamos no mês em que a Igreja Presbiteriana do Brasil costuma destacar missões um pouco mais, não é? O mês de agosto, que é o mês de aniversário da nossa igreja. Então a nossa denominação costuma destacar mais. Então eu estou aproveitando que estou expondo Colossenses e estou falando de missões porque tem tudo a ver com o texto. Quero que você escute a leitura de Colossenses 2, de 1 a 5. Quero que vocês saibam quanto estou lutando por vocês, pelos que estão em Laodiceia e por todos os que ainda não me conhecem pessoalmente. Esforço-me para que eles sejam fortalecidos em seu coração, estejam unidos em amor e alcancem toda a riqueza do pleno entendimento, a fim de conhecerem plenamente o mistério de Deus, a saber, Cristo. Nele estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Eu lhes digo isso para que ninguém os engane com argumentos que só parecem convincentes. Porque embora esteja fisicamente longe de vocês, em espírito estou presente. Me alegro em ver como estão vivendo em ordem e como está firme a fé que vocês têm em Cristo. Paulo está fazendo 3 coisas aqui, da qual eu vou tratar no resto da mensagem. Primeiro, ele notifica aos colossenses a sua preocupação com eles. Ele notifica aos colossenses a sua preocupação com eles. Depois ele apresenta o motivo da sua preocupação. Primeiro ele diz que ele está preocupado. Depois ele diz o porquê que ele está preocupado. Essa é a segunda coisa. E em terceiro lugar, ele mostra o seu papel como apóstolo nessa luta à distância. Ele vai dizer o que ele faz como apóstolo, tá? Então primeiro ele notifica a sua preocupação com os Colossenses. Deixa eu explicar o que isso quer dizer. Veja o verso 1 novamente. Paulo faz questão que eles saibam uma coisa. Olha só. Quero que vocês saibam quanto estou lutando por vocês, pelos que estão em Laodiceia e por todos os que ainda não me conhecem pessoalmente. Paulo, nesse começo, ele diz algo que é típico dele em outros textos do Novo Testamento. Às vezes ele diz assim: eu não quero que vocês sejam ignorantes quanto a isso. Às vezes ele fala desse jeito, na negativa. Aqui ele fala na afirmativa dizendo: eu quero que vocês saibam. O que eu quero que vocês saibam? O como eu luto por vocês. Por vocês colossenses, pelos de Laodiceia e por todos os que não me conhecem. Colossos e Laodiceia eram cidades vizinhas. Faziam parte de uma região chamada Vale do Lico. O que é interessante é que Paulo talvez já tenha passado por lá, mas ele nunca fundou igreja nenhuma lá. Isso significa que cada igreja que estava lá era desconhecida dele. Talvez ele conhecesse algumas pessoas. No final da carta, inclusive, ele saúda algumas pessoas, mas ele não conhecia a igreja como um todo. No entanto, ele diz: eu quero que vocês saibam o quanto eu luto por vocês. Eu quero que vocês saibam o quanto é importante esse meu esforço. A palavra luta, ela tem uma raiz no grego que é agon. É de onde a gente tira a palavra agonia. É o quanto eu me desgasto, o quanto eu me esforço por vocês. Inclusive, se você olhar na sua Bíblia, no verso anterior, o último verso do capítulo 1:29, Paulo usa a palavra que tem a mesma raiz. Ele diz assim, verso 1:29: para isso eu me esforço, lutando conforme a sua força que atua poderosamente em mim. Eu me esforço lutando, isso aí é a mesma expressão, é a mesma raiz de palavra. Portanto, ele está fazendo conexão. Antes, eu preguei 2 mensagens anteriormente sobre o final do capítulo 1, falando da missão de Paulo, do seu sofrimento, do seu martírio, da mensagem que era o mistério. E eu quero agora conectar isso tudo com o específico. Antes ele falou da igreja universal, da sua preocupação com a igreja como um todo. Agora ele vai mostrar que ele tem uma preocupação específica com os de Colossenses, os Colossenses, os de Colossos. Só para vocês entenderem um pouquinho mais do contexto, Paulo, ele é alguém que não tinha fundado essa igreja, mas recebeu uma visita de Epáfras. Epáfras é o provável pastor da igreja local. É um líder espiritual lá que foi visitar Paulo muito longe, onde Paulo estava, provavelmente em Roma, numa prisão. E quando Paulo está nessa prisão, ele ouve notícias de que essa igreja está passando por perigos muito grandes. Haviam falsos mestres da região que não estavam dizendo que o cristianismo era ruim, estavam tentando acrescentar coisas ao cristianismo, como se eles tivessem alguns conhecimentos e alguns caminhos de espiritualidade que os cristãos ainda não sabiam.
Então, ele tinha essas chaves da espiritualidade que, se você souber, você vai ser uma pessoa muito mais vitoriosa na vida. Esse tipo de proposta estava assolando, ameaçando o bem-estar da igreja dos Colossenses. Portanto, Paulo escreve essa carta para que combata isso. Paulo quer que eles saibam o quanto ele está preocupado e o quanto ele luta por eles. É interessante que quando a gente sabe de um perigo que você poderia fazer alguma coisa a respeito e não poder fazer, normalmente gera em nós um senso de inutilidade e frustração muito grande. Imagina que alguém chega para você e diz assim: eu estou passando por um aperto e você está longe, você não pode fazer nada, né? Alguém de casa liga. Eu lembro uma vez, minha esposa me ligou, o Samuel tinha deslocado o braço com 1 aninho de idade. E aquilo me deu um desespero, que eu estava em outra cidade. Eu vim dirigindo o mais rápido que eu pude, mas que aflição não poder estar perto para ajudar. Eu sinto que Paulo está sentindo alguma coisa parecida. Ele queria estar junto, mas ele está preso. Então ele fala assim: eu quero que vocês saibam o quanto eu me esforço, o quanto eu luto por vocês. Embora ele não possa estar presente lá fisicamente, ele fazia o que estava ao seu alcance. E por que é importante eu destacar isso? Só o notificar os de Colossos já é demonstração de amor. Porque se ele ora por eles, é sinal de que eles estão próximos do coração do apóstolo. E eu estou dizendo isso porque a gente poderia mencionar o que a gente faz espiritualmente em termos de oração para alguém com um espírito soberbo. A gente poderia tentar talvez passar uma imagem para alguém de que, eu oro por você, mas eu queria que você soubesse, viu, que eu sou uma pessoa de oração. É possível fazer isso. Mas não é o que Paulo está fazendo. Paulo não está notificando com um espírito de soberba. Ele está notificando porque é importante que eles entendam não só que ele luta por eles, mas que eles saibam que ele luta, porque isso encoraja. Isso encoraja. Nós somos sempre encorajados quando nós sabemos que nós não estamos sozinhos na batalha. A William Carey, aquele missionário que eu mencionei, do final do século XVIII, início do século XIX, quando ele está tentando convencer os seus amigos de começar uma obra missionária, e aí ele percebe que não tem ninguém, ele se voluntaria para ir para a Índia. Ele fala uma frase marcante para os seus amigos. Ele diz assim: eu vou, mas eu quero que vocês segurem a corda. A analogia que ele trouxe é de que ele estava disposto a ir, a descer, mas eu preciso de alguém que me sustente, de alguém que segure a corda para mim. Vocês prometem? Esse pedido de William Carey é bem parecido com o de Paulo. É como se Paulo dissesse assim: fique sabendo que eu estou apoiando vocês, eu seguro a corda de vocês. É importante notificar. E eu queria que você entendesse que dizer a alguém que nós oramos por esse alguém faz muito bem a ele ou a ela, porque nós notificamos a essa pessoa que nós estamos lembrando dele. Essa semana eu tive um amigo com quem eu não falava há muito tempo, que me mandou um bilhetinho no Facebook, disse assim: meu irmão, orei por você hoje de manhã, você está precisando de alguma coisa? E eu respondi a ele com muito amor e empolgação, e disse para ele que eu ia citar o exemplo dele nessa manhã, na mensagem, porque eu estava preparando mensagem sobre isso, e de repente alguém me manda um bilhete carinhoso dizendo assim: tudo bem, eu orei por você hoje de manhã. Como é importante saber que tem pessoas que lutam conosco, que batalham conosco em meio às nossas aflições. Agora, Paulo diz por que ele está lutando. Esse é o segundo ponto que eu quero destacar aqui na mensagem. Paulo apresenta os propósitos da sua luta. Primeiro ele diz que ele está lutando. Nos versos 2 ao 4, ele apresenta os propósitos da luta. Primeiro, olha para o verso 2. Colossenses 2:2. Veja só. Esforço-me para que eles sejam fortalecidos em seu coração, estejam unidos em amor e alcancem toda a riqueza do pleno conhecimento, a fim de conhecerem plenamente o mistério de Deus, a saber, Cristo. Paulo aqui no versículo 2 vai mostrar duas posturas, para no verso 3 e 4 mostrar o porquê que essas duas posturas são importantes. Deixa eu explicar. Paulo está querendo que os colossenses adquiram duas coisas,
por causa de uma preocupação que ele tem em relação a eles. Então eu vou falar primeiro de duas posturas, depois de dois propósitos. Tudo dentro desse segundo ponto, tá? Duas posturas, dois propósitos. Vamos falar primeiro das duas posturas. Primeira coisa que Paulo quer é que o coração deles seja fortalecido pelo vínculo do amor. Olha o que ele diz no comecinho: esforço-me para que eles sejam fortalecidos em seu coração, estejam unidos em amor. Paulo quer que haja um fortalecimento que permite que algumas coisas ruins não aconteçam. No capítulo 3, verso 14, Paulo vai falar do amor, que é o elo perfeito. Ele é o vínculo da perfeição. Ele é o cinto que amarra tudo. É interessante, quando nós chegarmos mais lá na frente, no capítulo 3 de Colossenses, eu vou falar de como o capítulo 3 apresenta linguagem de roupa. Ele fala de revestir disso, daquilo. E aí no finalzinho ele fala assim: e tudo unido pelo amor. Por quê? Em tempos em que as roupas eram bem soltas, o cinto era o que amarrava tudo, é o que dava coesão e consistência a tudo. Então Paulo fala assim: eu quero que vocês sejam fortalecidos no elo do amor. Por quê que é importante isso? Porque uma igreja que não tem união, uma igreja que não está unida em amor, certamente não é forte. Não é à toa que a gente ouviu desde pequeno, e isso não saiu da nossa cabeça, de que a união faz a força, né? O Açúcar aproveitou bem o slogan para a gente não se esquecer da força que a gente tem quando estamos juntos, tanto para fazer o que é ruim, quanto para fazer o que é bom. Não é à toa que torcidas organizadas fazem mais barbáries juntos do que indivíduos quando estão sozinhos. Mas também é verdade que cristãos fazem mais quando são unidos em amor do que quando estão sozinhos. É importante que a gente entenda o vínculo do amor nos fortalecendo. Por quê? Porque Satanás, ele aproveita facções da comunidade para criar partidarismo, inclusive teológico. Às vezes a gente está acostumado a pensar em partidarismo simplesmente como sendo, tem a panelinha aqui, a panelinha ali, como se fossem tratamentos de relacionamento. Mas existem outros partidarismos, e Paulo aqui está apresentando os perigos de gente que está começando a pensar diferente, que tem uma outra visão do que é igreja, do que deve ser feito. Esse tipo de partidarismo ele acha ruim, ele é danoso. Precisa haver o amor os fortalecendo nesse vínculo, para que não haja partidarismo teológico. Essa é a postura, é a primeira postura que Paulo quer. É uma postura moral, de quem está unido, fortalecido em seu coração no vínculo do amor. Tá? Segunda postura que ele quer é que haja plena certeza do entendimento. Olha o verso 2 ainda. Ele fala: estejam unidos em amor e alcancem toda a riqueza do pleno entendimento. A ideia é de um pleno entendimento rico e certo. A ideia de certeza está aqui no original, tá? De plena certeza. Paulo queria que esses cristãos tivessem uma certeza plena de que compreendiam a Cristo, tanto a pessoa de Cristo, quanto os seus benefícios. Por que eu estou dizendo que isso é importante? Porque Paulo sabia de alguns perigos que estavam rondando a igreja. Ele diz: olha, eu quero que vocês sejam vinculados pelo amor e sejam também conhecedores de Cristo e da sua obra. Porque se vocês forem conhecedores de Cristo e da sua obra, vocês não estão sujeitos a enganos. Agora eu vou falar uma coisa importante para você entender. Quando a gente é fraco teologicamente, normalmente nós somos suscetíveis a mais enganos do inimigo. Quando a gente conhece pouco de Cristo Jesus e da sua obra, nós fraquejamos mais diante de algumas ameaças e daquilo que Paulo chama de vento de doutrina. Por isso que ele fala de um vínculo, de uma postura moral, unidos em amor, e de uma postura intelectual, plena certeza do entendimento de Cristo. As duas coisas são necessárias. Uma igreja que só se preocupa em ser unida em amor não faz tudo. E uma igreja que se preocupa só em entender bem a Cristo Jesus e a sua obra também não se preocupa com tudo. É preciso ter ambas as coisas. Uma postura moral e uma postura intelectual. E é meu entendimento que normalmente as igrejas pendem ou para um lado ou para o outro, mas raramente tem ambas. De maneira equilibrada, de maneira saudável. Meu desejo é que você pense na importância de ambas as coisas. Até porque, se as igrejas têm essas tendências, nós também temos.
Talvez você seja um dos tipos que, quando ouve do vínculo do amor, fala: isso é mesmo, pastor, fala disso, essa igreja precisa mais disso. Porque você gosta dessas coisas, você é inclinado a isso. Mas é quando você fala do plena certeza do conhecimento de Cristo, você fala: isso mesmo, pastor, fala que o pessoal precisa ouvir boa teologia. Porque você gosta disso. E Paulo não fala uma ou outra, ele fala as duas. As duas são importantes. Elas é que dão uma postura correta para dois propósitos. Agora eu vou entrar nos propósitos. Então no verso 2, 3 e 4. Tem um propósito positivo e um negativo. E os dois são como dois lados da mesma moeda. Mas como Paulo faz uma divisão, eu quero apresentar essa divisão. Um propósito positivo está no verso 2, finalzinho do verso 2. Fala: a fim de, olha o propósito, a fim de conhecerem plenamente o mistério de Deus, a saber, Cristo. Quero que vocês sejam fortalecidos em amor, que tenham plena convicção, pleno entendimento de Cristo, a fim de conhecerem plenamente o mistério de Deus, que é Cristo. Quando você ouve isso pela primeira vez, não parece esquisito e redundante que Paulo fala assim: eu quero que vocês tenham pleno entendimento de Cristo para conhecer o mistério que é Cristo. Você fala: hã? Parece redundante. Mas eu creio que quando Paulo está dizendo isso, ele quer fazer-nos entender que tanto a união dos crentes produzidas pelo amor, quanto a compreensão dos benefícios que temos em Cristo, faz-nos crescer no conceito que a gente tem de Cristo. Isto é, não é que quanto mais você entende de Cristo, mais você entende de Cristo. Óbvio. Não é isso. Quanto mais você cresce em amor fraterno uns pelos outros e em entendimento de Cristo, mais Cristo cresce no seu conceito. Entendeu? Por isso que lá em Efésios é uma carta paralela de Colossenses. A mesma ideia é dita de outra forma. Eu vou ler o verso, você vai lembrar. Em Efésios, Paulo fala assim: a fim de poderdes compreender com todos os santos qual é a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo que excede todo entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Paulo quer que a gente ame mais para conhecer o amor. Você fala: não é redundante? Não. É que quanto mais você se ama, mais o amor de Deus fica nítido para você. Quanto mais você conhece a Cristo, mais Cristo cresce no seu conceito. Mais o entendimento você tem dele. E é interessante que Paulo destaque isso, porque o texto que a gente está lendo, tanto o finalzinho de Colossenses 1, quanto o início de Colossenses 2, tem muita linguagem de conhecimento, sabedoria, saber, certeza. É muita coisa epistemológica, que diz respeito a conhecimento, entendimento. Por que Paulo está tão preocupado com entender? Parece que Paulo é muito da cabeça, assim, não é isso. É porque o próprio Jesus resumiu o cristianismo em conhecimento. Lembra quando ele falou na oração sacerdotal? E a vida eterna é esta: que te conheçam a ti, o único Deus, e o seu Filho. Conhecer a Deus e ao Filho é a essência da vida eterna. Mas conhecer não é só intelectual. Na mente do hebreu, conhecer era não só saber sobre alguém, mas era ter engajamento de amor com esse alguém. É por isso que um hebreu, quando ele que se casava, ele ia para a lua de mel, vamos dizer assim, para conhecer a sua esposa, para ter envolvimento de amor com ela. A ideia de conhecer é muito mais profunda do que só ter entendimento intelectual. Estou dizendo isso porque Paulo quer isso para os colossenses. Quer que eles tenham um conhecimento do mistério. Por isso que ele fala: a fim de conhecerem plenamente o mistério de Deus. Você não só entende o que ele significa, mas isso enche a sua vida de amor. E esse é um lado da moeda. Tem o segundo propósito, que falei que é para um propósito negativo, que é o outro lado da moeda, que é o verso 4. Olha o verso 4. Fala assim: eu lhes digo isso para que ninguém os engane com argumentos que só parecem convincentes. São argumentos que parecem convincentes, mas só parecem convincentes. São raciocínios falazes, diz outra tradução. A ideia é que os homens que estavam causando perigo para a igreja de Colossos, esses falsos mestres, eles estavam trazendo um argumento que as pessoas mais frágeis diziam: nossa, não é que faz sentido? Pô, faz sentido aí.
Mesmo. Paulo falou, só aparece. Só aparece. Cuidado com esses raciocínios falazes, com esses argumentos que parecem convincentes. Paulo está preocupado com essa proposta de um mistério que estivesse oculto. Na última mensagem que eu preguei em Colossenses, eu falei do mistério outrora oculto, mas que foi revelado, que é Cristo em nós, a esperança da glória. É interessante que eu relembre o que foi dito na última mensagem para fazer sentido agora. Na última mensagem eu falei assim que os proponentes desse falso ensino, eles queriam dizer que você tinha que participar da reunião deles para você saber um conhecimento oculto e especial que eles tinham. Eles não mostram para todo mundo. Aqui é diferente. Quanto mais a gente mostra, melhor. Não tem nada que precise ser escondido, que precisa ser velado, que precise ser abafado. É para ser exposto às pessoas. É entendido que isso é saudável. Então, Paulo está dizendo, olha, não precisa conhecer outra coisa. Em Cristo você tem todos os tesouros. Olha o verso 3. Nele estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Você não precisa de mais nada. Em Cristo você tem tudo. Então, propósito da luta de Paulo é simples, mas ele precisa ser pensado e meditado sempre. O propósito é que eles conheçam mais a verdade, para que sejam menos enganados pela mentira. Parece tão basilar, né? Tão básico, tão fundamental. É mesmo, mas é importante que a gente diga isso. É importante que a gente seja lembrado disso. Essa é a razão pela qual nós, em nossa igreja, temos tido um zelo grande para que se ensine bem, para que você entenda bem. Por quê? Porque isso é fundamental para fortalecimento na fé. Se você conhece pessoas que ao seu ver são muito espirituais, mas tem pouco conhecimento da palavra, fique sabendo que ela parece muito espiritual, mas ela está sujeita a maiores enganos. Por quê? Você precisa conhecer a Cristo para conhecer a Cristo. Pastor? Você precisa saber de Cristo para amar a Cristo, entendeu? Quanto mais você conhece dele, mais você o ama. É assim num relacionamento de amizade, num relacionamento de casamento. Deveria ser assim. E com Cristo certamente é assim. Veja só, se você tem uma boa amizade com alguém, ou se você é feliz no seu casamento, você sabe que é prazeroso conhecer mais sobre a pessoa que você ama. A única razão que faz com que a gente tenha medo de saber mais do outro é porque existe pecado no meio. Às vezes a gente descobre coisas que a gente não gostaria de descobrir. Agora com Cristo não tem pecado no meio. Se não tem pecado no meio, é delicioso conhecer mais sobre Ele. É delicioso aprender mais sobre Ele. Isso gera maior amor, maior admiração. Ele cresce no nosso conceito. E o terceiro e último ponto, eu quero falar de como, no verso 5, Paulo, como apóstolo, cumpre as funções do general à distância. Ele cumpre as funções do general à distância. Veja o verso 5. Porque embora esteja fisicamente longe de vocês, em espírito estou presente, me alegro em ver como estão vivendo em ordem, como está firme a fé que vocês têm em Cristo. Paulo não podia estar junto deles, já falei que isso devia cortar o coração dele, mas ele fazia o que era possível. E ele faz duas coisas para lutar pelos colossenses, duas. Ele lutava em prol deles, que não eram cristãos conhecidos, de duas maneiras. Primeiro, através de cartas, em segundo lugar, através de orações. Cartas e orações. Deixa eu falar de cartas primeiro. É bom que você saiba disso. Na última carta que nós temos de Paulo, ele está preso e ele logo ia ser morto. E de fato, ele é morto não muito tempo depois. Ele escreveu a segunda carta de Timóteo. E lá no último capítulo da última carta que nós temos de Paulo, Paulo escreve assim para Timóteo: Timóteo, vem depressa me visitar. E quando você vier, traga duas coisas. Traga o meu casaco, minha capa, porque muitas vezes os prisioneiros passavam frio por conta das péssimas instalações, né? E a segunda coisa, traz os pergaminhos. Por que Paulo pede os pergaminhos? Paulo está querendo escrever cartas para igrejas.
Ele está no final da vida dele. Inclusive ele diz no 4º capítulo que ele está prestes a ser oferecido como libação. Mas ele quer escrever cartas. Por quê? Porque ele sabe que essa é a única maneira que lhe resta de lutar pelos que estão distantes. É isso que a gente percebe em Paulo, uma preocupação muito grande em lutar por eles. As cartas que Paulo escrevia visavam resolver problemas das igrejas e encorajá-los a se manterem firmes na fé. No final de Colossenses, se você olhar para o capítulo 4, verso 16, ele fala assim: depois que esta carta for lida entre vocês, façam que também seja lida na igreja dos Laodicenses, e que vocês igualmente leiam a carta de Laodiceia. Em outras palavras, eu escrevi uma para vocês e uma para eles, mas troquem, por favor, porque cartas são escritas para encorajar vocês. A gente não tem a carta dos Laodicenses. Deus não preservou essa carta. Mas quando Paulo escrevia, ele escrevia com o propósito de encorajá-los. Ele estava distante como um general, mas encorajando os seus subordinados. Mas não só por cartas, eu falei que ele lutava pelos cristãos distantes em oração. E eu quero destacar isso porque essa é a minha tônica nessa manhã. O apóstolo se colocava de joelhos na prisão e intercedia em favor de pessoas que ele nunca vira antes. Isso demonstra o caráter de um homem. E eu me admiro e me penitencio por não fazer exatamente do jeito que Paulo fazia. No capítulo 1, a gente já estudou, ele fala que ele não cessa de orar pelos colossenses. Capítulo 1, verso 9, ele fala assim: desde o dia em que o ouvimos, não cessamos de orar por vós. Desde o dia que eu vi notícia de vocês, eu não paro de orar por vocês. Eu oro por vocês o tempo todo. Vocês estão no meu pensamento, no meu coração, frequentemente. E o que é bonito é o seguinte: Paulo não era o único a fazer isso. De repente você podia dizer, Paulo é admirável, mas Paulo era um apóstolo, não é pastor? Tem que dar um desconto. Não, ele diz que o líder deles, que talvez não fosse tão valorizado, até porque Epáfras vai pedir a ajuda de Paulo. Talvez Epáfras não estivesse sendo ouvido, ou não tivesse talvez todo o arsenal teológico para ajudar aqueles cristãos. A gente não sabe. O que a gente sabe é que ele foi contar, e Paulo escreve, e ele está junto de Epáfras. E olha o que ele diz de Epáfras no capítulo 4, verso 12. Dá uma olhada. Ele fala assim, Epáfras, que é um de vocês e servo de Cristo Jesus, envia saudações. Ele está sempre batalhando por vocês em oração, para que como pessoas maduras e plenamente convictas, continuem firmes em toda a vontade de Deus. Eu acho lindo isso. Paulo podia dizer, olha, eu sou apóstolo, viu? É por isso que eu estou orando por vocês. Mas ele não fala. Ele diz assim, sabe o Epáfras, aquele que é de vocês? Eu sou testemunha de que ele ama vocês. Ele ama vocês. Ele ora por vocês sempre. Ele batalha em oração por vocês. Como é precioso saber disso. Eu vou dizer por que é precioso. Porque eu, lendo essa semana, à medida que preparava para essa mensagem, eu li um trecho de um livro famoso do pastor John Piper sobre missões. E um dos capítulos ele fala de oração, e ele usa uma analogia que eu acho importante dizer aqui. Ele fala assim, às vezes nós confundimos oração. A gente acha que oração é um comunicador interno para situações de conforto, como um interfone. Oi, tudo bem? Posso entrar? Ele falou, não. Oração não é um comunicador interno só para tempos de paz. Oração é um rádio de batalha. É quando você está lá no campo de batalha e as coisas estão muito difíceis e você fala no comunicador pedindo socorro. Ou intercedendo por alguém, dando ordens para que alguém seja socorrido. Por que essa analogia é importante? Eu entendo que você ore. Eu não vou nem julgar aqui que você não ora. Talvez ore pouco. Todos nós somos suscetíveis a cometer esse erro. Mas eu vou falar algo que me preocupa, porque eu vejo que esse é um pecado meu, e eu imagino que seja seu também. Na grande maioria das vezes, oração pra gente é interfone. Não tem senso de urgência. Não tem a noção de que a gente está no campo de batalha. A gente ora com uma tranquilidade tal que ninguém nunca detecta qualquer senso de fervor e de paixão. Parece que a gente está no interfone. Oi, tudo bem, Dinha? Não é comunicação interna. É instrumento no campo de batalha, por causa do senso de urgência.
E eu queria que você entendesse isso. Paulo, no verso 5, ele está usando terminologia militar. Quando ele fala assim, ó, eu me alegro em ver como vocês estão vivendo em ordem. Ordem era a palavra para fileiras do exército, que são ordeiras. E depois fala assim, que vocês estão firmes. É a ideia de uma linha de frente que tinha que ficar firme, que não podia titubear. Porque era assim que se batalhava antes. Você tinha que ter ordem e você tinha que ter uma linha de frente que fosse firme. E Paulo fala assim, eu me alegro, mas eu também tenho pedido a Deus para que vocês permaneçam em ordem e firmes. Firmes em Cristo Jesus. Eu queria terminar exortando você a fazer isso. Por quê? Quantas pessoas estavam na igreja hoje de manhã? Eu poderia perguntar a você. Aí você fala assim, não, você não consegue contar. Hoje de manhã tinham milhões de pessoas na igreja, estava lotada. Mas sabe por que eu estou dizendo isso? Eu, como vocês, muitas vezes tenho uma visão muito míope. Eu olho para a igreja, eu penso em igreja, eu olho isso aqui, ó. Igreja. Não. Nossa visão é muito míope. Muito míope. Tinha milhões de pessoas hoje na igreja. A coisa estava linda, estava lotado. Espalhado pelo mundo, é óbvio. Não vi todo mundo, mas estava lotado. Tinha milhões de pessoas. Por que essa perspectiva muda o cenário? Porque você, ao lembrar disso, tem que lembrar que alguns estão reunidos em selvas, em casas, em grutas, em cavernas, ainda hoje. Fugindo de perseguição, sofrendo por amor a Cristo. E às vezes oração tem ficado para mim, e eu imagino que para você também, como um interfone que a gente usa em casa para situações tranquilas. Isso é muito ruim. Nós temos perdido de usá-la como um comunicador no campo de batalha. E eu me arrependo disso. E quero que você se arrependa disso. De como você ora e os seus filhos veem você orar, e o seu esposo e a sua esposa e os seus amigos e os seus irmãos em Cristo, eles veem você orar quase que sempre num tom muito tranquilo, muito sossegado, de que tudo está em paz. A gente está perdendo o senso de guerra. Eu estou perdendo o senso de guerra. Que a gente está numa batalha. E de que eu tenho que falar com o general, porque eu não estou aguentando aqui. Não estou aguentando, Senhor. Eu preciso do seu auxílio. Mas tem gente mais longe que está pior que eu. Eu tinha que orar por ele também. Porque ele está sofrendo horrores. Eu preciso orar por ele. Nós estamos num campo de batalha e eu gostaria que você orasse por pessoas em lugares distintos. Faça como William Carey. Quando você estiver olhando no mapa mundi, não faça comentários só geopolíticos. Comece a perceber como a sua região é privilegiada em relação a muitos outros lugares desse mundo. Como falta Cristo, e falta mensagens, e falta culto como esse em muitos lugares do mundo. Ore pela igreja de Cristo espalhada pelo mundo. Vamos fazer isso agora? Feche os seus olhos. Ó Senhor, nós queremos em primeiro lugar exaltá-lo porque o Senhor é um Deus que salva a gente de toda parte. O Senhor é digno de todo louvor, de toda honra, de toda glória. E ao mesmo tempo que nós nos alegramos contigo, nós nos entristecemos pela visão pequena que nós temos da igreja. Tão pequena, tão curta, tão míope, Senhor. Todos nós, eu inclusive, temos orado mais em tons pacíficos, em tons tranquilos, do que entendendo o campo de batalha. Falta-nos às vezes o senso de urgência, Pai. E por isso nós temos pecado contra Ti. Temos nos esquecido que oração é importantíssima quando nos damos conta de quão dura é a batalha. E de como há pessoas querendo espalhar o nome de Cristo por todo o canto dessa terra,
e sofrem e têm dificuldades. Nós queremos interceder, Senhor, tanto pela nossa igreja, quanto pela igreja de Cristo espalhada pelo mundo. Aprender a orar por outros, para que o Senhor os livre de perigos de doutrinas, perigos de imoralidades. O Senhor os livre disso. O Senhor cuide da sua igreja, o Senhor é o bom pastor. Cuida da tua igreja, Senhor. Faz com que a tua igreja seja encorajada uns pelos outros, quando nós notificamos que estamos lutando uns pelos outros. Faz-nos mais cientes da importância de fazer isso. Isto é, de avisar uns aos outros que nós oramos por eles, que nós lembramos deles em nossas orações. Nós pedimos isso porque nós carecemos, Senhor, de aprender sobre oração. Ensina-nos a orar. Nós te pedimos em nome de Cristo. Amém.